Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? E a gente falou muito dos povos ocidentais. E os orientais, a relação deles com o mal, com essa figura maligna? Parece que lá é diferente, né? Parece que o mal tem o mesmo peso do bem. O lance do... O yin e o yang, eles se complementam, exato, né? Tem um pouco de mal dentro do bem, tem um pouco de bem dentro do mal. Todos nós temos isso também, né? A gente tem, acho que, entre aspas, aqui, um demônio aprisionado dentro de cada um de nós. Inclusive as obras, os contos, os desenhos, os filmes japoneses, chineses, sempre é aquela figura dúbia, né? Sim. Quando Deus ele é bom, mas ele tem um traço meio estranho, ruim. É diferente como eles lidam, né, com isso bem do bem e diferente. mal. E hoje, até fazendo uma releitura mais maduro, eu vejo que o diabo, ele às vezes tem que fazer estágio com o ser humano. Nossa! A crueldade humana passa dos patamares. Que já colocaram nas costas dele, né? Eu acho que o diabo fala, não, isso daí É não. muito simplista, né? Você pisa na bola, a culpa é do diabo, influência maligna, né? E não é isso, são escolhas, né? Então, nesse livro eu coloco bastante, desde a origem do diabo, a influência dele, o impacto que teve essa figura diabólica na sociedade. Né? Porque muita coisa mudou. Hoje a gente perdeu a referência de verdade. Fazendo uma rápida linha cronológica de tempo, Jesus vem, pautando na Bíblia, ele estabelece os valores cristãos. E ele o inimigo de Jesus não eram os adoradores de Baal, adoradores do demônio, nada disso. Eram os fariseus, que eram os guardiões da lei, que eram os caras na sociedade, né? E tinha em paralelo aí os essênios que mantinham as tradições mais vivas, né? Inclusive há vertentes que provavelmente Jesus tenha feito parte desse grupo dos essênios, né? Até os pergaminhos do Mar Morto provavelmente foram os essênios que colocaram ali. E foi descoberto uma época estratégia, bem na época que Israel torna-se nação. Então tem muita coisa que se conecta na sociedade. Então esse arquétipo do diabo, hoje eu vejo que o ser humano ele é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. Então Jesus não teve problema. Quem deu problema para Jesus foram os fariseus. Quem mandou crucificar Jesus foi o povo, influenciado pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo foram os seres humanos. Né? E o amor de Deus, às vezes as pessoas aprendem isso errado, acham que é um Deus vingativo, punitivo. Eu vou pensar 2 exemplos rápidos aqui do amor de Deus. Houve uma ocasião que levaram para Jesus uma mulher adúltera, né? Pega em adultério. Naquele momento histórico era a lei. A graça só começa com a crucificação de Cristo. Aí sim, o véu do templo se rasga, a nova aliança, o sangue da nova aliança, começa a nova aliança, que tem 2 valores, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí que acontece? Ali estava vigorando a lei ainda, não tinha graça. Trazem uma mulher para Jesus, pega em flagrante no adultério, e a lei mosaica legitimava eles a apedrejar e matar aquela mulher, que era algo hediondo. Estava dentro da lei isso. Estava dentro da lei, era permitido isso. Então Jesus começa a escrever, perguntam para que a gente faz, né? A lei mosaica manda apedrejar, Jesus escreve na terra. Provavelmente estava escrevendo o pecado dos caras, né? E apontando a setinha ainda, ser mentiroso, ladrão, né? Corrupto e tal. E aí quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Os mais velhos são os primeiros a largarem as pedras, e os mais novos depois, e fica só Jesus e a mulher. Aí Jesus, o que ele faz? Ele quebrou uma lei que Deus mesmo estabeleceu, que estava dentro dos preceitos mosaicos, em prol do amor. E ele fala para ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Não cometa mais esse erro. Né? Mas o amor foi tão grande que ele sobrepujou a lei que ele mesmo estabeleceu, que Deus estabeleceu, em prol do amor daquela vida. Né? Quando o homem come do fruto proibido, segunda questãozinha, está no paraíso, tinha uma única regra, né? Adão e Eva, peladão lá, estava à vontade, feliz, faz o que quiser, só não pode comer o raio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso eles vão e comem. E estava escrito, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então era uma coisa empírica, concreta, não era assim uma possibilidade. Periga de você morrer. E morte era uma separação espiritual, né, irreversível. Só que Deus ele estabelece um plano de redenção para resgatar essa morte. E através de Jesus a gente tem vida em abundância. Então, mais uma vez, Deus ele quebra a sua lei em prol do amor. Então, o amor de Deus é muito mais abrangente do que a gente entende. Hoje a gente ainda vê um Deus vingativo, punitivo, cruel, que condena. E eu acho isso lamentável. E o meio cristão é ensinado assim. Né? Então, condena. Hoje é muito fácil um cristão... o evangelho
evangélico, eu me considero cristão, mas especialmente o evangélico, ele se considera um pequeno Deus. Ele julga, sentencia e condena as pessoas aleatoriamente. Tipo, é homoafetivo? Vai para o inferno. Né? Esse aqui faz isso? É inferno. Mas quem somos nós para julgar? Adora Maria. Né? Adora Maria para o inferno. Né? Quer dizer, então Maria teve seu peso. Né? Por que Deus escolheu Maria? Porque tinha algum significado, ela tinha virtudes. Né? Então tem o seu sentido. Eu tenho até vídeo no meu canal sobre isso. Então, é muito simplista você apontar. Hoje eu tenho amigos espíritas, budistas, muçulmanos, e eu não tenho conflito nenhum com eles. E ainda pra gente fechar esse assunto do mal, do jeito que a gente falou, dá a impressão então que o mal não existe, que o problema é ser humano, mas o demônio, a figura do mal, ele é real mesmo? Ele é real, porque a Bíblia fala do mal. Jesus expulsou demônios, né? Então, conta a história, né, do querubim ungido, tal, que é expulso, que acaba levando a terça parte dos anjos. Então, você vê o poder de persuasão e inteligência dessa entidade é incrível. Nos meus livros eu passo só um verniz da doutrina, porque a doutrina satânica, ela te envolve. Se você não conhece a história, ela pira a sua... Você acredita que o mal é bom, né? E que Deus é totalmente equivocado. Então, o mal existe, sim, mas ele não pode, por exemplo, causar ódio no seu coração. Ele não pode plantar ódio. Não pode plantar raiva, soberba, ganância. Isso você gera. O ser humano gera. Quando você gera isso, você vibra numa frequência negativa para facilitar o entendimento. Como essa entidade, né, esses anjos caídos, estão vibrando nessa frequência negativa também, você atrai essas entidades para você, que está na mesma simbiose que eles, e eles vão potencializar aquilo em você. Então você vai ter mais ódio, mais raiva, mais ganância. E eu vejo que muitos líderes evangélicos se perderam por causa disso. Né? Porque deixaram o que a Bíblia fala, vigiar e orar sem cessar. Aquele que está em pé que vigia para que não caia. Porque a Bíblia coloca. Salomão, o cara mais inteligente da terra, riquíssimo, filho de um homem segundo o coração de Deus. Caiu, né? Caiu, fez presepado. Quem sou eu, né? Ou você aí para dizer que não vai errar? Então, se eu deixar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza cartesiana. Eu tenho que me policiar o tempo todo, tenho que pedir a graça de Deus todos os dias. Mas como saber se aquele mal, aquela ideia maligna está vindo de mim ou é uma coisa do demônio? Tem essa divisão? Acho que sempre começa do ser humano, né? O demônio, ele potencializa aquilo. Você tem que abrir uma brecha. Você tem que abrir uma brecha. Porque a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. E até que você pega o versículo, a raiz, ela faz uma alegoria com o voo migratório das andorinhas. Assim como as andorinhas vão e voltam, assim também maldição sem causa não encontra pouso. Então, seria mais ou menos assim. Eu estou numa vibração positiva, eu procuro ter minha fé com Deus, eu erro, eu falho, eu sangro, eu choro. Não sou perfeito, mas eu procuro fazer a coisa certa. Não existe ser humano perfeito, só Jesus foi. Mas eu procuro fazer a coisa certa, procuro ter uma vida com Deus. Então alguém lançou um feitiço contra mim, né? Que deve estar cheio de maluco aí que deve fazer isso, né? Inclusive o Baunilha lá deve fazer isso, né? Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Receba todo o material pronto e só faça seguir o passo a passo que é ensinado no material de treinamento. Basta somente ter um computador ou celular com acesso à internet e, é claro, o material de trabalho. Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Clique no botão e faça parte da nossa equipe.